Olá, nesse vídeo então eu vou estar fazendo o comentário das questões do quiz 4, tá? Então nessa primeira aqui está dizendo para avaliar se são, né, essas regras aqui e propriedades das derivadas e marcar com V as afirmações verdadeiras e F as falsas. Bom, aqui está dizendo na primeira aqui, ó, que a derivada da multiplicação é igual à multiplicação das derivadas. Bom, isso daqui como eu disse, é uma propriedade, né? Então, na verdade, isso daqui já é definido, está escrito no material. Se por acaso quiser testar, né, digamos assim, diz ali que a derivada da multiplicação é igual à multiplicação das derivadas. A gente pode testar, né, a derivada da multiplicação. Então, quando tem uma função que ela é o produto, né, digamos assim, se é igual a eu multiplicar o valor das derivadas, tá? Por exemplo, se tiver uma função, digamos, 2x vezes, vamos lá, raiz de x. Se isso daqui é igual eu multiplicar as derivadas, tá? Se a derivada dessa multiplicação, quando eu calcular a derivada, a gente define assim por f', né? Então tá perguntando se essa derivada, claro, não vou fazer aqui. Se isso daqui é igual a eu multiplicar as derivadas, depois eu posso fazer o que? Eu calculo essa derivada e depois eu posso derivar cada uma e multiplicar e ver se isso vai dar o resultado. Claro que isso daqui não precisa, porque essa questão aqui ela é bem teórica, tá? Por exemplo, isso aqui é a derivada da divisão de f de x por g de x, se é essa derivada aqui, ó, tá? Por exemplo, está dizendo aqui que a função f vezes a função g mais a derivada de g vezes a função f sobre g ao quadrado. Isso aqui tem, né, a regra do quociente, que a gente chama. Derivada do quociente também, tá? E a definição formal de derivada diz que, bom, é o limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá? Essa daqui são questões conceituais. Então, na verdade, é só ler o material ali que a gente consegue fazer, tá bom? Essa daqui. Associa as funções às suas respectivas derivadas. Aqui o autor, né, ó, determina a ordem correta da associação de cima para baixo, excetuando uma das propostas de definição é. Bom, aqui é o seguinte, ó, essa questão pelo autor não foi muito bem escrita, né? O que ele quer? Ele quer o seguinte, ó, qual o valor desse limite aqui? A gente vai calcular o valor desse limite, por exemplo, esse limite aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que derivar, digamos assim, em cima e embaixo, ou a gente já sabe que esse limite aqui, ele vale 1, e daí o que eu posso fazer? Eu posso derivar cada uma delas, né? A derivada do seno, cosseno, e a derivada de x vale 1. Opa, só cosseno de x aqui. Tá? Agora, ó, o limite quando isso daqui tende a zero, vai dar quanto? Cosseno de zero. Isso aqui vai ser igual a cosseno de zero sobre 1. Ou seja, vai dar 1 sobre 1 que dá 1. Ou seja, ó, o valor desse limite foi igual ao valor da derivada dessa função, né? Ou seja, tudo deu igual a 1. Então, bom, aqui essa primeira eu já fiz para vocês, né? Essa daqui é a número 1. Tá? Bom, o resto vai fazer a mesma coisa para os outros. Calcula o limite, depois faz a derivada. No caso, a derivada daquele dali, ó, de cima vai ser 3x ao quadrado mais 6x menos 4. Tá? Aqui não precisa usar a regra do produto, do quociente, tá? Claro, pode pensar assim, bom, mas aqui tem um quociente, eu tenho que derivar. Mas aqui quando a gente calcula o limite, na verdade a gente usa aqui a regra de L'Hopital, né? Que é derivar em cima e derivar embaixo a função, tá? Então é só fazer isso daí. Vamos ver essa 3 aqui. Bom, nessa daqui para fabricar nessas embalagens de papelão, aqui é bom a gente desenhar aqui só para lembrar bem do como é que é, tá? Então aqui
fazer como se fosse uma caixa, certo? E aqui está dizendo que a altura são 20 centímetros. Tá? Então a gente tem aqui vamos chamar de A e B, mais duas medidas que a gente não sabe. E está dizendo que o volume são 10.000 centímetros cúbicos. Como é que eu sei que é o volume? Porque como está centímetro cúbico ou metro cúbico, qualquer coisa que tiver cúbico ali, quer dizer que é o volume. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é relacionar as variáveis ali, A e B, que seja, por meio de alguma equação. Nesse caso aqui, o que a gente vai usar? A gente vai usar a fórmula do volume de um paralelepípedo, vai dar um resultado. E depois a gente vai calcular a área total. Tá? Essas duas aqui vão ficar em função de A e B, certo? E como A e B estão relacionados pelo volume, e a gente quer determinar as dimensões de A e B, que fazem a área total ser mínima, a gente sabe também que o volume precisa ser 10.000 centímetros cúbicos. Então aqui, depois que eu tiver essa equação, vou fazer até com outra cor aqui, depois que eu tiver essa equação aqui, eu vou substituir o V por 10.000. Fazendo isso, eu consigo isolar, digamos assim, a variável B. Tá? Claro que pode ser a A também, não tem problema, mas é melhor, é mais fácil ali isolar a B. Tá? Depois a gente vai substituir esse B aqui na área total. Tá? Substituindo na área total, o que eu vou ter? Eu vou ter uma função da área total que vai depender somente de uma variável, que vai ser a variável A, né? Porque a B vai ficar em função de A. Fazendo isso, depois o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que derivar a área total, tá? A gente vai derivar a área total, então seria uma área total, vamos botar assim em linha, tá? E eu vou igualar depois a função a zero. Fazendo isso, eu consigo encontrar o máximo e o mínimo, tá bom? E assim a gente consegue determinar quais são as dimensões da caixa. Bom, nessa 4 aqui, tá pedindo para a gente ver quais as alternativas são verdadeiras e quais são as falsas. Então, a primeira diz o seguinte: é necessário aplicar o teorema de L'Hopital nesse limite ali? Bom, se eu calcular o limite, substituir o x por zero ali e eu encontrar zero sobre zero, então essa é uma condição que eu posso utilizar o teorema de L'Hopital, tá? Bom, na 2, está perguntando se o limite é igual a 2. O que eu tenho que fazer? Tenho que calcular o limite. Se na hora que for calcular o limite deu zero sobre zero, o que eu preciso fazer? Aplicar L'Hopital. E a partir da próxima função que eu vou ter, eu tento calcular o limite. Se der igual a 2, beleza. Se não der, então é falso. 3. A função tem um ponto de inflexão com x igual a 1. O que a gente precisa fazer para encontrar o ponto de inflexão? Eu preciso da segunda derivada, né? Eu vou pegar essa função aqui, que é a função f, eu vou calcular a primeira derivada. Depois da primeira derivada, eu vou calcular a segunda derivada. E o que eu vou fazer? Quando eu encontro a segunda derivada, eu igualo ela a zero. E resolvo. Vou encontrar um valor para x. Se por acaso esse x for 1, então é verdadeiro. Se não for, falso. Tá? Bem facinho. Bom, essa questão 5 aqui, ela vai ser anulada porque faltou aqui, acho que o setor lá de diagramação acabou não colocando ali qual era a função, tá? Então, aqui nós vamos anular essa questão, certo? Vamos para a próxima. Questão 6. Diz o seguinte, a função f de x igual a x ao cubo é uma função monotônica. Bom, eu preciso saber o que para resolver? Eu preciso saber o que é uma função monotônica, certo? Eu preciso descobrir o que é isso. No segundo item, está perguntando se o x igual a 2 e o x igual a 3 são máximos ou mínimos da função, né? x3 sobre 3 menos 5x ao cubo
sobre 2 mais 6x mais 3. O que eu preciso aqui para fazer essa equação? Eu preciso achar a primeira derivada, tá? Eu encontro a primeira derivada e igualo ela a zero. Resolvo a equação. Nisso eu vou encontrar os pontos. Daí como é que eu vou saber se é o ponto de máximo e de mínimo? Bom, isso daí vocês vão ter que ver ali no materialzinho, tá? Mas claro, é sempre bom vocês terem um apoio de um gráfico, de um aplicativo que dê para a gente conseguir construir esses gráficos para ter essa noção, né, para ver se nosso cálculo está realmente certo, tá? Mas a gente consegue sempre com a primeira derivada, tá? Ou também tentar determinar o coeficiente angular, né, se ele for positivo ou negativo. Mas aqui na primeira derivada a gente já consegue determinar esses valores, tá bom? Depois diz ali, a terceira derivada de 4x ao cubo mais 4x é igual a 24. Bom, aqui o que tem que fazer? É óbvio, tem que derivar. Deriva essa primeira função, depois deriva de novo, depois deriva de novo. 3 vezes que vai fazer a derivada, certo? Bom, essa questão 7 também vai ser anulada. Por quê? Porque a gente não tem aqui como enxergar qual é a função, né? Então não tem como a gente resolver. Essa questão 7 também vai ser anulada. Questão 8 diz para a gente associar as funções às suas derivadas. Então, bem simples, né? Na verdade, a gente só tem que derivar cada uma delas e associar com com as alternativas aqui. Então, aqui ó, é um produto, tem que fazer a derivada do produto. Aqui também é produto, fazer a derivada do produto. Aqui é o quociente, derivada do quociente. Aqui produto, derivada do produto e ele derivada do produto. Vai levar um pouquinho mais de tempo, mas vai dar para resolver, tá? Tranquilo. Dadas sentenças, a derivada de essa daqui é igual a 2x. Isso aqui, então, bem simples, né? Calcular a derivada. Aqui o 2 vai para frente, fica 2x, né? Mais aqui vai ficar 1 vezes 3, 3. Então, vai dar, essa daqui tá certa, tá? As outras, mesma coisa, está só perguntando a derivada. Então, na verdade, só tem que saber calcular a derivada. Claro, se por acaso tiver com alguma dúvida numa dessas questões, é só perguntar, né? Não tem problema nenhum. E a questão 10 é só associar as suas respectivas derivadas. Bom, aqui, isso daqui já é definido já, né? Já tem tudo pronto. Isso daqui é só a gente olhar no material ou até mesmo no livro que diz ali da disciplina, tá bom? Isso aqui já é dado, né? Ah, derivada de seno, qual é a derivada de cosseno? Então aqui como é que eu posso dizer? Só relacionar, tá bom? Espero que tenha entendido e sigo à disposição para dúvidas.